foi uma manchete que chocou a América e o mundo. Uma das maiores estrelas do basquete de sua época, Kobe Bryant, do Los Angeles Lakers, morreu em um acidente de helicóptero, junto com sua filha e mais 7 pessoas. Milhões lamentaram a perda do astro apenas 4 anos após sua aposentadoria. Mas, mesmo enquanto as homenagens chegavam de todo o mundo, no sul da Califórnia, na encosta onde o acidente aconteceu, os investigadores trabalhavam intensamente, reunindo todas as pistas de como isso foi possível. E a história que eles descobriram era muito maior do que a do próprio Kobe. Isso é fundamental para quem voa em aviões pequenos ou helicópteros, independente de quem seja ou aonde esteja. A história começou no aeroporto John Wayne Orange County, ou SNA, em Santa Ana, Califórnia, na manhã de 26 de janeiro de 2020. No heliponto, um helicóptero de transporte Sikorsky S-76B, de 29 anos, operado pela Island Express Helicopters, estava esperando para pegar um passageiro muito famoso. Naquela manhã, Kobe Bryant e sua filha de 13 anos estavam programados para voar com 2 outros membros do time de basquete de sua filha, alguns pais e um treinador. O destino era a academia de esportes de Kobe, em Thousand Oaks, onde ele seria o técnico no jogo de basquete das crianças mais tarde. O helicóptero havia sido fretado porque dirigir de Santa Ana até Thousand Oaks pelo infame trânsito de Los Angeles levaria mais de 2 horas, enquanto um voo de helicóptero duraria cerca de 30 minutos. E o preço elevado não era realmente um problema para um multimilionário como Bryant. Mas Kobe era notoriamente exigente com helicópteros. Ele sabia que voar regularmente de helicóptero aumentava seu risco de acidente. Por isso, exigia critérios rigorosos de qualquer empresa ou piloto que ele permitisse transportá-lo, e especialmente seus filhos. Ele buscou uma empresa de táxi aéreo cuja ética de trabalho ele apreciava, mas como não tinha um helicóptero grande, se ofereceram para intermediar a busca por um para ele. Encontraram só uma empresa de helicópteros que atendia aos critérios rigorosos de Kobe quanto ao tipo, segurança e cultura da empresa. E essa empresa era a Island Express Helicopters. Então, a partir daquele dia, Kobe nunca mais voou com outra empresa. Agora, o principal negócio da Island Express era realizar voos fretados entre o aeroporto da área de Los Angeles e as Ilhas do Canal, na costa. Daí, o nome. Também ofereciam voos fretados sob demanda para qualquer lugar da Grande Los Angeles, com helicópteros de vários tamanhos. O maior modelo da frota era o Sikorsky S-76, um modelo consagrado e robusto, comumente usado para transporte de VIPs e apoio a plataformas de petróleo offshore. O helicóptero específico usado por Kobe Bryant foi fabricado em 1991 e foi adquirido pela Island Express em 2015, após o que foi totalmente reformado para torná-lo adequado ao transporte comercial de passageiros e VIPs. O S-76 tem um histórico de segurança geralmente bom, e este helicóptero em particular estava bem mantido e também em ótimo estado mecânico. No comando do helicóptero naquele dia estava um experiente piloto de 50 anos com uma muito respeitável experiência total de 8.577 horas, incluindo 1.250 no S-76. E ele também era o piloto-chefe da Island Express. Kobe só confiava nele para pilotar com seus filhos desacompanhados, e ele voava frequentemente com a família. Eles se conheciam tão bem que, segundo relatos, já eram amigos. Além de ser o piloto-chefe, ele também era instrutor de voo e de solo habilitado, e possuía uma habilitação por instrumentos, permitindo que ele voasse em condições meteorológicas por instrumentos, ou IMC, sem referências visuais ao solo. Mas o voo da Island Express operava sob regras de voo visual, ou VFR, o que significa que eles eram obrigados a manter contato visual com o solo o tempo todo e não podiam, legalmente, entrar em IMC. Assim, o piloto tinha apenas 75 horas de voo por instrumentos, sendo só 7 em IMC real. O restante foi simulado com ele usando um capuz para bloquear a visão pelas janelas, e o uso do capuz é uma técnica comum de treinamento, já que pode simular condições meteorológicas de voo por instrumentos mesmo em um dia ensolarado.
Isso permite treinar por instrumentos a qualquer momento, sem esperar pelo clima ideal, além de restabelecer rapidamente as referências visuais, se necessário. Mas usar um capuz não é tão eficaz para consolidar as técnicas de voo por instrumentos quanto a experiência real em condições meteorológicas de voo por instrumentos, por motivos que explicarei em breve. O piloto se apresentou para o serviço naquela manhã, sentindo-se bem após uma noite normal de descanso, e começou a se preparar para o voo fretado de Kobe ao chegar ao escritório. O plano era voar de Santa Ana até o aeroporto de Camarillo, que era o aeroporto mais próximo da Academia Esportiva de Kobe, voando em espaço aéreo VAFR de baixa altitude sobre Los Angeles e depois pelo espaço classe C em torno de Burbank e do aeroporto Van Nuys. E então, para oeste até Camarillo, seguindo a rodovia US-11 sobre as montanhas de Santa Mônica. No dia anterior, ele havia levado Kobe para o mesmo destino, indo diretamente para o oeste a partir do centro de Los Angeles, passando diretamente sobre as montanhas até Camarillo. Mas com base nos relatórios meteorológicos daquela manhã, estava claro que isso não funcionaria. Após transferir o helicóptero de Long Beach para Santa Ana, o piloto mostrou ao proprietário da corretora, já citado, a situação meteorológica no app ForFlight em seu celular. O aplicativo exibia retornos meteorológicos em azul perto do destino, indicando teto de nuvens entre 1.000 e 3.000 pés acima do solo. Mas também havia retornos vermelhos sobre o centro de Los Angeles, Burbank e Van Nuys, incluindo tetos entre 500 e 1.000 pés por lá, e ou visibilidade de 1 a 3 milhas. O piloto afirmou que queria subir e contornar a área vermelha, voando até o estádio dos Dodgers, a leste do centro de Los Angeles, depois ao redor de Burbank, e então Van Nuys, pela rodovia estadual 118. E naquele momento, Burbank estava reportando visibilidade de 3 milhas em névoa e nuvens a 1.100 pés acima do nível do solo, enquanto Van Nuys estava reportando o mesmo teto e 2,5 milhas de visibilidade. O Serviço Nacional de Meteorologia emitiu um aviso Airmet, alertando para condições IFR nas montanhas de Santa Mônica, com montanhas obscurecidas por nuvens e névoa. Agora, o fenômeno meteorológico dominante aqui era algo chamado de camada marinha. Isso é basicamente uma camada extensa de nevoeiro ou nuvens baixas que se desloca do oceano para o continente todas as manhãs, algo muito comum ao longo da costa da Califórnia. Agora, em Los Angeles, em janeiro, áreas de alta pressão no interior normalmente empurram essa camada marinha de volta para o mar no meio da manhã. Mas nesse dia, ela estava excepcionalmente persistente, criando uma visibilidade pior do que o normal em parte das rotas planejadas pelo piloto. As informações contidas no Airmet e as últimas observações meteorológicas do aeroporto em rota teriam sido fornecidas ao piloto durante um briefing meteorológico pré-voo de rotina, algo que era exigido pela Island Express. Porém, os investigadores depois não encontraram registros de que o piloto recebeu briefing naquele dia. Agora, ele pode ter acessado essas informações meteorológicas pelo ForFlight, mas nós realmente não sabemos ao certo, já que essa informação não foi registrada. No fim, não se sabe se o piloto entendia totalmente as condições meteorológicas, especialmente nas montanhas, onde a elevação ao longo da US-101 quase alcançava os tetos de nuvens de Burbank e Van Nuys. Entrar naquela área seria difícil nas condições relatadas, especialmente se ele precisasse seguir as regras de voo visual e as exigências da empresa. Altitude mínima de 300 pés acima do terreno, onde, na verdade, era recomendado 500 ou 1.000 pés. Ainda assim, o piloto disse ao corretor que acreditava que o voo ocorreria como planejado. E o diretor de operações da Island Express também concordou de forma independente, o que só mostra que, provavelmente, nenhuma dessas pessoas tinha todas as informações sobre as condições reais do tempo nas montanhas. Agora, manter-se atualizado com esse tipo de informação é obviamente crucial, especialmente ao voar VFRs, mas não é o único lugar onde é preciso ter cuidado com informações. Ao fazer pesquisas para esse tipo de vídeo, minha equipe e eu, às vezes acabamos em cantos duvidosos da internet. Sabe, locais onde podem solicitar login ou dados para acessar alguns artigos e relatórios. Garantir que não sejamos hackeados,
Vítimas de phishing ou golpes ao fazer isso é prioridade. Por isso, o patrocinador de hoje é o NordVPN. Veja, o Nord é desenvolvido com recursos poderosos de cibersegurança, como o seu monitor da Dark Web, por exemplo, que escaneia mercados conhecidos de dados roubados em busca de sinais das suas informações. Além do recurso Threat Protection Pro, que bloqueia sites suspeitos e downloads antes que possam se tornar uma ameaça. Em 2025, o Nord bloqueou 85% das tentativas de phishing contra usuários. O melhor é que esses recursos de cibersegurança atuam em segundo plano, mesmo sem conexão à VPN. Mas eu mesmo adoro poder usar essa VPN quando estou viajando, para assistir esporte, por exemplo. Como nas últimas Olimpíadas, quando a cunhada da minha irmã ganhou ouro no curling. Agora, se você também quiser tudo isso, vai ganhar 4 meses extras de graça ao assinar o plano de 2 anos usando este código QR ou acessando nordvpn.com/mentorpilot. E lembre-se, a Nord sempre oferece garantia de reembolso de 30 dias, então você não perde nada ao experimentar. Obrigado, Nord. Agora vamos voltar ao vídeo. Antes das 9 da manhã, horário local, Kobe Bryant e os outros passageiros chegaram ao aeroporto e embarcaram no helicóptero, acomodando-se apertados em 2 bancos de 4 lugares na cabine. O piloto sentou-se no assento direito, normalmente do comandante em helicópteros, enquanto o assento esquerdo estava vazio. Embora muitos operadores do Sikorsky S-76 utilizassem tripulação com 2 pilotos, a aeronave era homologada para operações com um único piloto, e a Island Express só fornecia um piloto, a menos que o cliente solicitasse especificamente 2. Então, após completar as verificações pré-voo e conferir que todos estavam com os cintos afivelados, os motores foram acionados e o piloto logo elevou o coletivo e decolou do heliponto, inicialmente seguindo para noroeste sobre Los Angeles em direção ao primeiro ponto de referência principal, o Estádio Dodger. O primeiro trecho foi concluído sem incidentes, e o piloto manteve distância segura do terreno sem entrar nas nuvens acima. Então eles estavam apenas cruzando acima da vasta extensão de Los Angeles a 140 a 150 nós. 13 minutos após a decolagem, enquanto estavam na região do Estádio Dodger, o piloto então chamou a torre do aeroporto de Burbank e solicitou uma autorização VFR especial pelo espaço aéreo de Burbank. Uma autorização especial VFR permite que um voo VFR entre em espaço aéreo controlado próximo a um aeroporto, mesmo sem cumprir totalmente os mínimos do VFR básico. Para isso, helicópteros perto de Burbank precisariam de visibilidade de pelo menos 3 milhas. A visibilidade em Burbank caiu para 2,5 milhas, então o piloto precisou solicitar autorização especial VFR para prosseguir. Esse tipo de ocorrência era comum em Los Angeles, então o pedido não era atípico. No entanto, o fato das condições terem piorado em Burbank deveria ter feito o piloto questionar o tempo e a visibilidade ao longo da rota US-101 nas montanhas. A torre de Burbank não concedeu de imediato a autorização especial VFR por conta de tráfego conflitante. Eles instruíram o helicóptero a orbitar sobre Glendale, fora do espaço aéreo de Burbank, até haver espaço disponível. E enquanto o helicóptero está nessa órbita de espera, quero abordar algumas perguntas que podem estar começando a surgir aqui. A principal pergunta é por que o piloto decidiu realizar esse voo em primeiro lugar, sabendo que havia teto de nuvens baixo nas montanhas ao longo de sua rota de voo. Já mencionei as informações meteorológicas incompletas, mas isso sozinho não explica tudo. Um mito que surgiu na tentativa de responder a essa pergunta foi que o piloto foi pressionado a completar o voo, seja pela Island Express, pelo intermediário ou pelo próprio Kobe. Mas a verdade é que o NTSB não encontrou registro ou indício de pressão externa que levasse o piloto a assumir esse risco. Na verdade, as evidências apontam para o contrário. Outros pilotos da Island Express entrevistados afirmaram que a empresa sempre apoiava decisões de adiar ou cancelar voos por causa do tempo. E o registro mostra que, nos últimos anos, houve mais de 150 cancelamentos relacionados ao tempo, um dos quais
envolveu o próprio Kobe Bryant. Além disso, os pilotos relataram que, em nenhum desses 150 casos, um cliente reclamou ou pediu para que eles tentassem realizar o voo assim mesmo. Lembre-se, Kobe sabia que voar de helicóptero podia ser arriscado. Então, com sua filha a bordo, seria impensável para ele tentar contrariar um piloto que achasse que não seria uma boa ideia voar. A companhia aérea fazia reuniões de segurança e incentivava pilotos a interromper voos, pousar no aeroporto mais próximo e providenciar táxi aos passageiros se o clima ficasse arriscado. Ninguém que falou com o NTSB testemunhou esse piloto em comportamentos de risco. Então isso nos leva à pergunta óbvia: por que ele fez isso? Bem, a resposta aqui, provavelmente, é que só porque nada externo estava pressionando ele, não significa que o piloto não sentia pressão para levar seus passageiros ao destino no horário. Na verdade, a pressão autoimposta pode ser tão perigosa quanto a pressão externa. Nós, pilotos, sempre queremos levar nossos passageiros ao destino pretendido, porque temos todo o tipo de emoção envolvida nesse objetivo. Coisas como orgulho e nosso próprio senso de legitimidade podem depender de completar essa missão, especialmente em missões íntimas como esta. Mas o que eu quero realmente enfatizar aqui é que esse tipo de pressão pode acontecer com qualquer um. Você não precisa necessariamente ter alguém como Kobe Bryant no banco de trás para senti-la. Isso pode ocorrer mesmo com seus melhores amigos, sua mãe ou alguém desconhecido. E às vezes isso pode acontecer quando você está voando sem nenhum passageiro a bordo. Agora, a maneira de combater essa pressão é estabelecendo mínimos rígidos para você mesmo. Diga a si mesmo: se a visibilidade for pior do que X, ou o teto de nuvens estiver abaixo de Ibacus, não vou. Vou pousar o avião ou o helicóptero e pegar um táxi. E se algum dia você achar que está decepcionando alguém, apenas se pergunte: seu passageiro gostaria que você assumisse esse risco? Provavelmente não, certo? Agora, também quero mencionar que a Island Express havia criado um framework que deveria ter ajudado esse piloto a resistir à pressão e evitar assumir esse risco. A empresa exigia que seus pilotos preenchessem um formulário de análise de risco antes de cada voo, onde marcavam caixas para determinados fatores de risco que correspondiam a certas ações de mitigação obrigatórias. Neste caso, o piloto marcou a caixa para teto de nuvens abaixo de 2.000 pés, mas não marcou as caixas para VFR, especial em rota e visibilidade abaixo de 3 milhas, mesmo que as condições reportadas em Van Nuys atendessem aos critérios dessas caixas. Se ele tivesse marcado, o formulário pediria um plano alternativo para o voo, caso as condições impedissem a rota, o que seria ótimo, pois era exatamente o que ele deveria ter feito. Este formulário servia apenas como lembrete para agir quando as condições atingissem certos limites. Mas, infelizmente, nesse caso, o piloto nunca criou um plano B, ao menos que saibamos. Se ele tivesse feito isso, mudar de plano teria sido psicologicamente mais fácil ao perceber que as condições nas montanhas poderiam estar ruins demais. E isso também teria significado que ele poderia ter informado aos passageiros sobre essa possibilidade, para que não fosse uma surpresa ou decepção. Mas agora, sem esse plano B, ele aumentou o custo mental de tomar uma rota menos direta ou pousar o helicóptero antes do destino e, portanto, também aumentou o risco de tomar uma decisão imprudente de continuar. Na indústria, chamamos isso de viés de continuação do plano, também conhecido como síndrome do tenho que chegar, já citada em vídeos anteriores. O NTSB concluiu que a companhia aérea ainda não garantia o correto preenchimento dos formulários de risco nem o cumprimento das ações recomendadas por seus pilotos. Isso é importante, porque, sem acompanhamento, os formulários viram papelada inútil que o piloto ignora, como provavelmente ocorreu aqui. Mas mesmo que você não voe para uma empresa que forneça formulários de análise de risco antes de cada voo, o que é bem incomum para pequenas empresas de táxi aéreo como esta, ainda assim é uma boa prática sempre ter um plano B. É isso que sempre fazemos nas companhias aéreas, e se você é um piloto privado ou voa para uma empresa pequena, definitivamente deveria fazer o mesmo. De volta ao helicóptero, enquanto aguardava autorização para entrar no espaço aéreo de Burbank, o piloto perguntou ao controlador a altura do topo das nuvens, e ele foi rapidamente informado
de que os topos estavam reportados a 2.400 pés, o que significava que as nuvens tinham apenas cerca de 1.000 a 1.300 pés de espessura, típico de uma camada marítima. O controlador também acrescentou que o piloto deveria prever seguir ao norte pela Interestadual 5 e depois, para o oeste, pela Rota Estadual 118, ao norte do aeroporto de Van Nuys, devido ao tráfego. O piloto concordou, pois já planejava essa rota. Após 11 minutos na órbita de espera, às 9h32, o controlador de Burbank concedeu ao piloto uma autorização especial, VFR, pela rota especificada. E ele acrescentou que as condições meteorológicas atuais, tanto em Burbank quanto em Van Nuys, ainda eram de visibilidade de 2,5 milhas e teto de nuvens a 1.100 pés. O piloto confirmou o recebimento e seguiu pela Interestadual 5 e Rota Estadual 118, como autorizado, antes de contatar Van Nuys às 9h35 para solicitar nova autorização especial VTFR para cruzar o espaço aéreo da torre. Isso também foi concedido. Então, o piloto agora seguiu pela Rota Estadual 118 Oeste, passando por Van Nuys, antes de descer para o sul em direção à US-101 para o avanço final sobre as montanhas. Nesse momento, Van Nuys transferiu o helicóptero para a unidade Tracon do sul da Califórnia, que era responsável pelo espaço aéreo a oeste, e o piloto os contatou às 09h40. Ele então informou ao controlador Tracon que estava voando em condições VFR a 1.500 pés naquele momento e que pretendia seguir para Camarillo. O controlador Tracon respondeu que provavelmente perderia contato de rádio e radar com o helicóptero sobre as montanhas e que o piloto deveria redefinir o código do transponder para um 200, que é o código para tráfego VFR não controlado. O controlador esperava que o piloto contatasse a Torre de Camarillo, o que significava que sua instalação não falaria mais com o helicóptero. Pouco depois dessa conversa, às 9h42, o piloto interceptou a US-101 e começou a segui-la em direção oeste para as colinas, sem saber que esse era um erro que acabaria condenando a todos. Enquanto o helicóptero seguia para oeste, testemunhas ao longo da US-101 o viam passando rapidamente sob a base de nuvens indistinta e anevoada. Tanto as testemunhas quanto algumas imagens de câmeras da região mostraram condições marginais naquele momento, com um teto mal definido em meio a muita névoa e neblina. A partir de fotografias e vídeos, os investigadores estimaram que a visibilidade à frente era de apenas cerca de 1 milha a 1,5 milhas neste ponto, e os topos das montanhas ao redor estavam completamente encobertos. Agora, logo à frente nessa rota, o helicóptero também enfrentava um fenômeno meteorológico local, conhecido por meteorologistas familiarizados com a região, mas possivelmente não pelo piloto. Veja, sob condições de camada marinha como esta, o ar frio sob a camada poderia ficar preso em um ponto baixo, ao longo da US-101, logo a oeste de Calabasas, e isso poderia causar uma visibilidade local muito pior nesta área do que nos arredores. O piloto poderia ter tido mais tempo para notar a piora das condições ao se aproximar da área. Se não fosse porque ele ainda mantinha a velocidade padrão de cruzeiro de 140 nós. A orientação da FAA para helicópteros em condições marginais de VFR recomenda que pilotos reduzam a velocidade para 60 a 100 nós ao se aproximar de áreas de baixa visibilidade. E isso deve ser feito para aumentar o tempo disponível de reação, caso as condições piorem repentinamente para níveis abaixo do aceitável. Então, se esse piloto tivesse reduzido a velocidade e tentado avaliar objetivamente a situação em que estava entrando, talvez ele tivesse dado meia volta, mas em vez disso, ele simplesmente continuou. A pressão autoimposta, a falta de um plano B e, possivelmente, uma certa complacência causada pela familiaridade com a rota, agora levaram ele e seus passageiros diretamente para essa armadilha. Mas para entender o quão mortais essas condições podem ser e o porquê, quero falar sobre algo que nós, na indústria, chamamos de VEFR, em IMC. Esse é um evento em que um piloto, operando sob regras de voo visual, ou seja, voando com base em referências visuais fora do avião, de repente,
entra em uma área de condições meteorológicas de voo por instrumentos. Quando isso ocorre com um piloto sem habilitação para voo por instrumentos, é uma das situações mais perigosas, pois há alto risco de desorientação e ilusões físicas. Veja, sem referências visuais, o sistema vestibular humano não consegue distinguir entre gravidade e aceleração e, portanto, rapidamente perde a capacidade de determinar sua orientação no espaço. E se você acha que a solução é tão simples quanto olhar para os seus instrumentos, até pode ser, mas normalmente não é. Quando nós, pilotos, tiramos a nossa habilitação por instrumentos, precisamos passar por um treinamento rigoroso, que nos ensina a ignorar os sinais vestibulares e, ao invés disso, focar em manter uma varredura rigorosa dos instrumentos. Isso nos permite reconstruir a nossa imagem mental de como estamos orientados. Um piloto sem esse treinamento, ao entrar em IMC, terá dificuldade para manter o avião no curso e nivelado, mesmo sabendo da importância de confiar nos instrumentos. Simplesmente não é nada instintivo. Além disso, no momento em que um piloto assim desvia o olhar do indicador de atitude por qualquer motivo, esses fortes sinais vestibulares começam a induzir o cérebro a fazer correções. E antes que você perceba, está inconscientemente conduzindo o avião para uma espiral. Na verdade, é exatamente por esse motivo que é muito difícil atravessar um campo de olhos fechados. Se você tentar, vai perceber que praticamente todas as vezes vai acabar andando em círculos. Na aviação, esse efeito é tão perigoso que acidentes de VFR em IMC são, na verdade, a principal causa de fatalidades entre pilotos privados praticamente em todo o mundo. Estudos já mostraram que, em acidentes de VFR em IMC, o tempo médio entre entrar em IMC e perder o controle ou colidir com o terreno é de apenas 178 segundos, o que é realmente assustador. Agora, às vezes, a resposta das pessoas a essas estatísticas é dizer: bem, eu simplesmente não vou voar em IMC. Mas nem sempre é tão simples assim. Alguns acidentes de VFR em IMC são causados por pilotos que entram imprudentemente em IMC evidente, mas a maioria não é desse tipo. Em vez disso, eles acontecem porque as condições acabaram sendo piores do que o previsto. E você demora para perceber que o que talvez fossem boas condições de VFR há pouco tempo agora estão se transformando em IMC ao seu redor. Além disso, os pilotos às vezes continuam voando nessas condições porque acreditam que uma melhor visibilidade está logo ali na frente. Mas mesmo que esteja, apenas alguns minutos em IMC podem facilmente ser fatais. Mas talvez você pense, o piloto do helicóptero do Kobe não era habilitado por instrumentos? Isso não indicaria que ele poderia voar em IMC se preciso? Bem, a resposta para isso, mais uma vez, não é tão simples. Na verdade, quase um terço dos acidentes de VFR em IMC envolve um piloto com habilitação por instrumentos. E as duas coisas que realmente permitem que um piloto voe com segurança em IMC são uma mentalidade de voo por instrumentos e experiência recente. Agora, lembre-se de como esse piloto tinha apenas 7 horas de voo real por instrumentos e como ele quase nunca encontrou IMC fora do ambiente de treinamento, já que a Island Express só realizava voos VFR. Bem, por causa disso, é provável que suas habilidades de voo por instrumentos estivessem bastante enferrujadas, e para piorar ainda mais, há pouca chance de que ele tivesse desenvolvido uma mentalidade IFR antes desse voo. Mesmo pilotos experientes em IFR podem se meter em apuros em IMC durante um voo VFR quando estão com a mentalidade VFR, ou seja, focados em se manter afastados das nuvens e olhando para fora. E então, à medida que as condições começam a se deteriorar, essa tarefa se torna cada vez mais complexa e exigente, até que, de repente, eles estão em IMC, mas a sua atenção ainda está 100% focada em tentar enxergar o caminho à frente, ao invés de passar a olhar os instrumentos. O ponto que destaco é que o piloto deve estar mentalmente preparado para o voo por instrumentos para ter sucesso. No mundo da aviação comercial, onde atuo, tudo é IFR. Então, desde o momento em que decolamos, até o momento em que avistamos a pista antes do pouso, estamos apenas olhando para nossos instrumentos. Isso significa
que quando voamos em IMC, em nuvens ou onde quer que seja, estamos tão preparados para isso que não faz absolutamente nenhuma diferença. Mas a última coisa que você quer fazer é tentar se orientar pelos instrumentos depois de já ter perdido as referências visuais em um voo VFR, porque, nesse ponto, você tem pouquíssimo tempo antes de começar a perder a noção de orientação. E com isso em mente, vamos voltar à história. Enquanto o piloto seguia adiante pelas colinas, o terreno abaixo dele começou a subir, até que a distância entre o solo e a base das nuvens ficou muito próxima da altura mínima operacional da empresa, de 300 pés. Agora, o piloto talvez tivesse esperança de que ainda conseguiria passar por baixo da base das nuvens, mas essa esperança foi destruída apenas alguns segundos depois, quando ele atingiu o ponto mais alto e entrou naquele ponto baixo onde o ar frio havia se acumulado. Lembra daquele que mencionei antes? Uma testemunha relatou ter visto o helicóptero sumindo em uma parede de nuvens, bloqueando totalmente a visão para o oeste. E com a visibilidade já restrita a cerca de 1 milha e a uma velocidade de avanço de 140 nós, o piloto não teria tido tempo suficiente para vê-la se aproximando, até que, de repente, já estivesse dentro dela. Em até 2 segundos após a testemunha ver o helicóptero desaparecer, o piloto chamou o controlador do Tracon e disse que agora estava em IMC e planejava subir acima da camada. Mas isso não era o que os pilotos eram treinados a fazer durante uma situação de VFR, entrando em IMC. Em vez disso, os pilotos haviam sido ensinados que entrar em IMC é uma emergência que exige que eles pilotem e naveguem antes de tentar se comunicar. Na Island Express, o procedimento era usar o indicador de atitude para nivelar o voo com comandos de arfagem e rolagem, ajustar o empuxo do motor para 70 a 75% de torque, estabelecer uma subida positiva a 75 a 80 nós no Pro atual, e realizar curvas apenas se fosse fundamental para evitar obstáculos conhecidos. Agora, uma vez que o helicóptero estivesse estabelecido nesta configuração, o que deveria levar apenas alguns segundos, então o procedimento previa acionar o piloto automático, permitindo que ele conduzisse o helicóptero para fora da área de IMC antes que o piloto tivesse tempo de se desorientar. E, fundamentalmente, só depois de confirmar que o piloto automático levava o helicóptero a um local seguro, o piloto deveria contatar o controle de tráfego aéreo, declarar emergência e informar sobre o voo VEFR em IMC. Como falei, não foi isso que o piloto fez. Ele tentou subir e avisar o controle de tráfego aéreo ao mesmo tempo. Isso acabou sendo duplamente inadequado, porque o Tracon já não estava mais prestando serviços a ele, o que ele havia reconhecido há apenas alguns minutos. A orientação da FAA alertava que, nessa situação, o instinto inicial seria chamar o controle de tráfego aéreo devido ao desejo natural de buscar ajuda em momentos de estresse. O fato de ele ter feito essa chamada, apesar do treinamento, indica que estava sob grande estresse. Para piorar ainda mais, nos minutos que antecederam isso, houve uma troca de turno no Tracon. Então o controlador que ouviu essa chamada agora não era o mesmo com quem ele havia falado 1 minuto antes. Esse novo controlador não fazia ideia de quem ele era ou onde ele estava localizado, porque seu helicóptero aparecia no radar como uma aeronave VFR genérica, transmitindo o código 1200. Em outras palavras, não era responsabilidade dele. Então, para poder ajudar o piloto, ele primeiro precisava identificá-lo no radar. E a maneira como os controladores fazem isso é pedir para o piloto acionar o idente no transponder. Isso exigiria que o piloto pressionasse o botão idente no painel do transponder, destacando o código do transponder da aeronave na tela do radar do controlador. Mas isso também exigiria que o piloto encontrasse esse botão. Foi exatamente isso que aconteceu. Naquele momento, o helicóptero subia a 1.500 pés por minuto, bem acima da taxa recomendada no procedimento de emergência VFR para IMC. Isso sugeria que o piloto estava estressado, talvez até entrando em pânico e não seguindo o treinamento. Talvez ele tenha lembrado que o topo das nuvens não estava muito acima e pensado que, subindo rápido, conseguiria voltar a condições visuais
antes de se desorientar. Mas quando o controlador agora pediu para ele acionar o idente, ele teve que tirar a atenção do indicador de atitude para encontrar e pressionar o botão de idente. E nesse breve momento de distração, a desorientação tomou conta. Apenas alguns segundos depois, o helicóptero parou de subir a uma altitude de 2.370 pés e então começou a descer. Até aquele momento, o piloto também estava em uma curva à esquerda, que seguia de perto a rodovia US-101, sugerindo que ele ainda tinha alguma noção de sua posição em relação aos pontos de referência agora invisíveis. Mas isso também mudou agora. Quase exatamente ao mesmo tempo em que o helicóptero começou a descer, a curva à esquerda aumentou, desviando da rota da rodovia US-101 e entrando em uma espiral cada vez mais fechada. O controlador pediu ao piloto suas intenções e ele respondeu que subia para 4.000 pés. Mas, na verdade, o helicóptero descia rapidamente, mostrando que o piloto estava totalmente desorientado. Aqui, ele provavelmente estava experimentando duas ilusões vestibulares simultaneamente. A primeira era a ilusão somatográfica, que ocorre quando o sistema vestibular interpreta a aceleração para frente como uma arfagem para cima, fazendo o piloto acreditar que a aeronave está subindo, quando na verdade está acelerando para baixo. E a segunda é conhecida como LINS, ilusão de inclinação, que acontece quando o cérebro se ajusta a uma inclinação contínua e reinterpreta essa orientação como se as asas estivessem niveladas, fazendo com que o piloto, erroneamente, aumente ainda mais o ângulo de inclinação para continuar a curva. Assim, afetado por ambas as ilusões e incapaz de se reorientar para o voo por instrumentos enquanto estava sob extremo estresse, o piloto provavelmente não fazia ideia de que estava entrando em uma espiral descendente diretamente em direção à lateral de uma montanha. Agora, em resposta ao relato do piloto de que estava subindo para 4.000 pés, o controlador perguntou o que ele pretendia fazer ao atingir essa altitude, mas não houve resposta. Quase nesse exato momento, uma testemunha em uma trilha de bicicleta próxima à rodovia US-101 viu o helicóptero descer repentinamente das nuvens densas em alta velocidade antes de atingir a lateral de uma montanha e explodir. A testemunha imediatamente ligou para os serviços de emergência e então correu até o local para procurar sobreviventes. Mas, infelizmente, todos os 9 ocupantes, incluindo Kobe Bryant e sua filha, morreram instantaneamente no impacto. O Conselho Nacional de Segurança nos Transportes concluiu que o acidente ocorreu porque o piloto continuou o voo sob VQFR em área de baixa visibilidade, perdeu referências visuais e ficou desorientado. Eles citaram o viés de continuação planejado e a pressão autoimposta para completar o voo entre os motivos para a decisão imprudente do piloto. Os investigadores constataram que, apesar de a Island Express ter adotado um sistema de gerenciamento de segurança além das exigências regulatórias, ele ainda não estava totalmente implementado. E, como resultado, não detectou que os pilotos não estavam fazendo preparações adequadas para voos em condições meteorológicas marginais. Mas este acidente ilustra um problema que vai muito além desta empresa e do piloto. O fato é que esse tipo de acidente acontece a pilotos privados e pequenos voos fretados com frequência, tirando muitas vidas ao longo dos anos, incluindo outras celebridades como John F. Kennedy Jr. e Buddy Holly. Agora, eu escolhi destacar o acidente de Kobe Bryant aqui no canal porque ele serve como um exemplo famoso dos perigos do voo VFR em condições IMC, mesmo que você tenha habilitação por instrumentos e esteja voando uma aeronave capaz de voar IFR. Então, se você é um piloto privado ou voa para uma empresa que opera voos VFR, a melhor maneira de evitar isso é estabelecer mínimos claros e quantificáveis para si mesmo em termos de visibilidade e teto de nuvens. E sempre esteja preparado para cancelar ou pousar imediatamente se parecer que as condições podem ficar abaixo desses mínimos. Agora, este foi obviamente um episódio um pouco diferente dos meus vídeos normalmente voltados para companhias aéreas. Por favor, me diga o que achou e se gostaria que eu expandisse para outras áreas.
Agora eu tenho uma equipe incrível de pesquisadores e roteiristas me ajudando e podemos explicar praticamente qualquer incidente que você possa ter interesse. Então, por favor, nos avise. Agora, também quero mencionar para vocês que eu realmente adoro ler todos os seus comentários e sugestões que chegam assim que lançamos um novo vídeo. Dá só uma olhada nesses comentários incríveis. Aqui no Mentor Pilot, nós sempre ouvimos nosso público fiel, e é isso que nos motiva a tentar criar o melhor conteúdo possível. Nunca vamos deixar de valorizar o envolvimento da nossa comunidade, então quero aproveitar para agradecer a todos vocês. Por favor, continuem nos dizendo o que vocês pensam, sabem e sentem, e eu vou tentar destacar alguns dos seus comentários mais sinceros aqui em cada episódio. Quem sabe, talvez o próximo seja o seu. Devo mencionar que só conseguimos fazer isso e pagar toda a equipe graças ao apoio dos nossos patrocinadores e especialmente da nossa tripulação do Patreon. E se você quiser nos ajudar a continuar, por favor, escaneie este código QR ou acesse patreon.com/join/mentorpilot para se inscrever. Agradecemos muito e você poderá participar de encontros legais, além de assistir a todos os nossos vídeos antes de todo mundo. Meu nome é Peter Hornfeld e você está no Mentor Pilot. Tenha um dia incrível e até a próxima. Tchau!